A crise dos 20. Tudo bem com vocês? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui no SampaCast Lapa, Teia Lapa, com o apoio aqui na capital paulista, apoio da Thaís. Thaís, muito obrigado pelo apoio. IPK, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui hoje com Ana Vitória. Ana Vitória, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, você é a nossa convidada aqui para falar sobre a crise dos 20, ok? Ok. Dá um alô ali para nossa turma. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Vitória e eu tô muito feliz de ter sido convidada para participar desse podcast. Muito obrigada por ter me recebido. Vamos lá então. O assunto é interessante. E como é que o jovem aprendiz, o jovem empreendedor, o jovem profissional, ele pode entrar no mercado de trabalho como seletista, como empregado, como empreendedor, sem sofrer traumas, sem ficar traumatizado. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, como é que ele pode formar-se? E quando nós falamos isso, nós não vamos priorizar a habilidade técnica, porque a Uhum. habilidade técnica, as faculdades, os cursos, bem preparam com isso. Mas como é a pegada, né? Eu gosto de usar essa palavra, né? Eu sou sinestésico, a pegada comportamental. E aí eu quero contar uma história, mas se fez assim, quer dizer que você quer dizer alguma coisa. Antes de eu contar essa historinha, você quer falar alguma coisa ou quer Só guardar a fazer história? um comentário na Bom, da crise mesmo, dos 20, a é crise mais dos 20 anos, dos né? 20 anos. Ela é mais uma questão assim, o preparo técnico é o que a gente mais tem, desde criança, sempre a questão de você precisa estudar, você precisa fazer a faculdade, você precisa aprender. Então, o preparo técnico, a gente tem esse incentivo desde novo. Exatamente o outro lado, esse preparo comportamental e emocional, que é o grande problema, que é o que causa ansiedade e todas as questões, E, eu- tanto na parte profissional como a vida adulta em si, né? Em todas as áreas dessa nova fase adulta, que é os 20 anos. e a gente vai ver aqui, esse é o ponto principal. A história que eu vou contar é real, tá? Não é história com H mesmo. Eu fui convidado para dar uma palestra numa determinada instituição militar. Eu vou omitir aqui a instituição, podendo ser do estado ou federal. Mas eu fui dar a palestra e para uma turma de formandos. Então, eles estavam se formando ali mais ou menos a 20, eu fui dar a palestra, estava há 20 dias da formatura, um mês mais ou menos. E, e por que pareça, no dia que eu fui dar a palestra, um pouquinho antes chegaram as vagas. Ou seja, eles estavam se formando e saíram as vagas para onde eles serviriam, né? Então, se fosse uma instituição federal, todas as vagas no Brasil, né? E no caso era até uma instituição federal. E as vagas não foram boas. Localidades assim difíceis, extremo do Brasil, sul, norte, uma situação bem complicada para muitos ali. Então, as vagas não foram boas. E houve uma tristeza muito grande da turma ali, né? Uhum. E eles logo depois deveriam escolher, por classificação, eles deveriam escolher as localidades. E o que aconteceu é o seguinte: eu participei, né, no primeiro momento, até fui convidado antes da palestra para ver as vagas. E houve uma tristeza tão grande, uma choradeira. Isso me estranhou, porque eu trabalhei naquela instituição por muito tempo, na década de 80, né, e isso aconteceu em 2000 e pouco. E eu achei muito estranho porque houve uma choradeira, um pranto. Eu fiquei na dúvida se eu estava num velório, num cemitério, numa instituição militar. Nossa. E a coisa ficou tão traumática que o coordenador lá precisou amenizar. E tinha pessoas lá, meninas, chorando copiosamente, né? Aí tudo bem, tentaram apaziguar, não conseguiram apaziguar, melhorou. Aí eu comecei a dar palestra, Chorou mais ainda. não consegui. Aí o coordenador fez outra intervenção e, ou seja, tentamos progredir, mas não consegui concluir a palestra. E aí me chamou a atenção, porque eu falei assim, que geração é essa? Que geração é essa? Porque quando você entra numa escola militar e você é uma escola militar federal, né, seja Exército, Marinha Aeronáutica, você já entra sabendo que você vai servir
em qualquer localidade Qualquer lugar que do seja. país, inclusive, dependendo da situação, até mesmo no exterior. Isso já é intrínseco à formação. Uhum. Então, nós acompanhamos ali, eu passei o dia ali, na parte da manhã, inclusive, fiz um estudo do currículo, junto com os professores. Habilidade técnica, nota 10. Tecnicamente, eles estavam muito bem preparados. Mas, que geração é essa, Ana Vitória? Ajuda eu aí a entender. Geração Z. Então, você entendeu? Então, a escola não preparou, não vou culpar a escola, porque na grade da escola não tem essa formação que nós vamos bater aqui, né? E muito, que é a formação comportamental. É isso que você tem estudado, é isso que você tem visto quando a gente fala a crise do 20, lembrando que essa turma eram alunos novos, jovens, na Uhum. faixa dos 20 anos. Uhum. Então, isso que eu presenciei é a crise dos 20, Vitória? Ana Vitória? Exatamente. O que acontece? A crise dos 20 é um termo novo. Eu acredito que, assim, a geração passada, no caso, a sua geração, dos meus pais, Você n- tá me chamando de velho? não, Claro que não foi isso que eu quis porque, dizer. não, claro que não. Mas Mas, já tá vendo aqui um conflito de geração, né? Conflito de geração pode ter, não pode ter confronto de não, é geração. realmente o conflito Conflito faz parte, faz mas aqui não parte. tá vendo conflito, não. Fica tranquila. Mas é a questão de, assim, é uma coisa realmente nova, né, da geração de agora. Por quê? O conceito que é como se fosse um alongamento, um prolongamento da adolescência. O adolescente, ele tem esse preparo, tipo assim, estou na escola, eu estou estudando, mas muitas das outras responsabilidades eu dependo da ajuda dos meus pais. Por essa questão de, eu acredito que a dos pais não quererem forçar a saída da infância dos filhos, acabou que eles têm esse cuidado de, tipo assim, eu te ajudo, foca no seu estudo, porque assim você vai ter mais oportunidades. Que é uma coisa boa, a gente Ele dá um realmente. preparo melhor, Exatamente, habilidade para ter técnica. mais habilidade técnica, para você saber mais dessa habilidade técnica e ter oportunidades em vagas maiores, empresas melhores, enfim. Só que essa questão desse cuidado de você vai focar na sua habilidade técnica, não prepara para essa habilidade comportamental, que é a questão de eu preciso ir para uma outra cidade, eu tenho que me virar sozinho em outro lugar, eu preciso dar esse passo num ambiente novo. Essa questão dessa independência de vou ser agora um adulto, esse passo consciente para essa maturidade, a gente não teve, não ensina na O pai escola preparou isso. tanto que desprotegeu. Eu acho que na verdade preparou tanto que acabou para uma área e acabou despreparando para outra. Eu tenho muito dessas conversas com o meu pai, porque ele fala que ele O pai dela é um trabalhou. grande amigo nosso, o Ronaldo de Oliveira. Um grande abraço. Estaremos aí semana que vem na Grande Rimax. abraço, pai. Papai, pede benção. Papai. Você pede benção para papai? Não. Não, na Eu sou da verdade geração não. que pedia benção. Benção, pai. Às vezes estou com meus tios, né, os irmãos do meu pai. Benção, tio. Você não Eu pede fui para benção. Minas uma vez, eu Você vi é mineira? Não, teu pai é eu sou mineiro. paulista. Você é paulistano, Sou né? bem paulista. Mas eu fui ver que minha família toda é de lá e eu vi os meus primos pedindo bênção. Aí eu até falei, Que isso? mãe, o Existe? que eles estão fazendo? Ah, Mas não é um costume que eu tenho. Mas eu acredito que essa questão, tipo assim, eu falo que os meus pais, a geração anterior, foi meio que empurrada para ser adulto antes da hora, né? Acho que a gente tinha conversado até que você falou que começou a trabalhar com 11 anos. menos, eu estava fazendo uma avaliação. A primeira atividade que eu me lembro, a minha mãe, né, tinha uma atividade e eu ajudava Uhum. metade. Então, com 8, 9 anos. Nossa. 8, 9 anos. E a minha geração, dos 12, 14 anos, eu me lembro que lá na cidade de Itupeva, todos nós estudava de manhã ou à tarde Uhum. e trabalhava no outro período. Inclusive, nós tínhamos ali, na época, né, a cidade de Itupeva, na década de 70, era bem agropecuária, plantação de uva principalmente, os fazendeiros. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com os fazendeiros, donos, proprietários, não tinha essa diferença. Então, eu trabalhei lá com pessoas que hoje jamais trabalhariam, Uhum. né? Eram pessoas ricas, bem prósperas, mas havia uma cultura do trabalho. Uhum. Então eu trabalhava com eles. Eles eram ricos na época, né, década de 70, na cidade de Tupéva, nem Jundiaí, que era a cidade próxima, Jundiaí talvez, mas Tupéva com certeza nem tinha escola particular. Então todos estudavam escola pública e a cultura era essa. Nós já adolescentes trabalhávamos, Uhum. ricos e pobres, era uma cultura. Então, tipo, desde cedo confiavam em vocês uma responsabilidade. Tipo assim, você Sim. vai fazer isso e a gente precisa que você Não faça tinha o isso. ECA, Não tinha mais. Estatuto da Criança e Adolescente, É, entendeu? Não não tinha tinha. essa proteção. E eu acho que, assim,
que veio dois pontos na minha cabeça. Teve essa questão de você ser empurrado. Eu falo isso, né? Porque uma criança não é uma vontade dela de trabalhar. E aí eu acredito que os pais crescem e falam assim, e eu não tive a oportunidade de escolha, e eu quero que os meus filhos tenham. Então, eles têm esse esforço de assim, eu quero que você aprenda bastante, eu quero que você se especialize para você poder ter essa escolha. Só que como eu falo dessa questão no prolongamento da adolescência, o adolescente hoje ele não tem essa responsabilidade com uma empresa, ele não tem essa experiência. Então é como se essa questão de você só está estudando, é só teste. Agora, passa para a fase da faculdade. Tipo assim, ainda não é uma responsabilidade muito séria. Eu sei que tem gente que trabalha realmente, faz estágios na faculdade, mas ainda é café com leite. E foi uma coisa que eu enfrentei muito quando eu entrei no mercado de trabalho de verdade, era tipo assim, tem pessoas confiando em mim. Não, tem clientes que estão investindo dinheiro pelo meu trabalho. Foi algo que me assustou, porque assim, eu não tinha essa questão antes. Então eu falo que agora a gente dá esse passo consciente para essa maturidade, e é isso que assusta. Tipo assim, agora eu sou adulto, agora as Então, pessoas vão confiar em mim. E eu não tinha isso antes. essa responsabilidade, né? Eu me lembro das minhas irmãs, nós homens não. Mas na década de 70, eu sou velho, né? Outro dia o cara falou assim, por que você usa a camiseta por baixo, Calazan? É coisa de velho, né? Usa a camisa por baixo. Eu sou da década, nasci em 65, mas eu achei uma coisa interessante. Eu estava lembrando que com as minhas irmãs, tem duas irmãs mais velhas, a gente riu a beça, porque quando elas eram adolescentes, uma coisa muito interessante, elas preparavam o choval como adolescente, que coisa doida. Então, quando chegavam as amigas e minhas primas de outras cidades, elas entravam isso com 13, 14 anos, já preparando o enxoval para o casamento. Com 13 anos. 13 anos, 12, eu cansei. Então, claro, elas não iam casar tão cedo assim, Uhum, né? Mas já tinha, olha só, com 13, 14 anos, já tinha consciência do que seria o casamento. Então, eu me lembro uhum, que tinha roupa de cama, roupa disso, roupa daquilo, e muitos itens, né? E eu gostava de ver, né? uhum. Então, olha só, embora eh, não se casasse tão cedo assim, mas já se preparava. Quando é que uma garota de 13, 14 anos, hoje, a geração Z, está preocupada com o casamento? Hoje é a Então, questão de vou viver a vida e depois eu penso no casamento. Isso é vamos algo. ver um pouquinho mais. Nós estamos no canal do YouTube, Professor Calazans, né? E nós temos este produto que nós estamos fazendo aqui hoje, nosso podcast, mas tem mais coisas relacionadas ao tema. Eu vou falar aqui sobre o Instituto Professor Calazans, que no Instituto Professor Calazans nós temos vários cursos, tá? Acessando no curso você vai ver vários, e alguns que eu vou apresentar aqui hoje, tá? E sobre o esquema, o parâmetro comportamental. E aqui nós já entramos nesse assunto, né? Uhum, Habilidade e personalidade. Hoje o mundo, nós vamos ver aqui vários exemplos, o mundo empreendedorismo, principalmente, está muito preocupado, faculdade está muito preocupado com esse setor aqui e não com a personalidade, tá? uhum. E aí a gente entra na crise dos 20, né? Sem estar preparados para isso. E aí a gente vai falar um pouquinho, não vamos falar, mas vai ter uma abordagem dentro da psicanálise e da psicologia. E o que é personalidade, tá? As pessoas falam muito a gente vai falar aqui que as empresas hoje estão preocupadas, e a gente vai citar alguns exemplos aqui, Uhum, que as empresas sabem que o profissional ele já vem preparado em termos de habilidade, mas falam que o problema hoje é treinar o caráter das pessoas. Na verdade, em termos de psicologia e psicanálise, não é o caráter que nós vamos trabalhar. Também pode até trabalhar, mas empresa não trabalha caráter. Pode até trabalhar, acho mais difícil. Tem que treinar a personalidade. Aí sim, a personalidade é um composto de temperamentos. Segunda-feira eu estou lá na Rimax, sabia? fiquei E sabendo. na Rimax, a gente vai falar sobre a Rimax, onde ela trabalha, onde ela se encontrou, ela vai falar. E aí sim, aqui é esse ponto. Então, quando eu vejo falar que as empresas não estão tão preocupadas com habilidade técnica quanto com o caráter, eu acho que não é bem essa a pegada. Então, embora isso aqui é importante, sim, mas importante é o temperamento, tá? Uhum, E o que eu vou chamar aqui de comportamento não é bem isso, mas nos nossos cursos, inclusive curso online, nós trabalhamos. Então, se a pessoa não souber
trabalhar com isso aqui, ó. Né? Isso aqui é uma ciência antiga, Hipócrates. Não é Uhum. Hipócrata, não, né? O médico, né? Que ele fala. Esse aqui, para mim, não vou discorrer sobre nenhuma personalidade hoje. No nosso curso lá, nós vamos falar muito sobre isso. Eu sei pouco sobre isso, Mas isso viu? aqui é importantíssimo. Então, eu vou daqui a pouco trazer uma frase, você já ouviu. Hoje, muitas pessoas são admitidas pela sua habilidade Habilidade. técnica e demitidas O seu. devido ao comportamento, que é, para mim, a base do comportamento está inserido aqui. Concorda comigo ou não? Concordo. Entendeu? Então, isso aí é a. Né? Então, vamos lá. Olha só que coisa interessante. Nós estamos aqui gravando, hoje é dia Hoje é dia 12. 12 de março Isso. de 2000. Do mil. O mil, eu sou da década, eu sou do século passado. Você é desse século? Eu sou de 2001. 2001, né? Eu sou do século passado, então 1900 fica cravado na minha cabeça ainda. Mas faz tempo, hein? 1956, Benjamin Bloom, ele se preocupou com isso, é de Harvard. É uma teoria muito, inclusive essa teoria, ela é antiga, né? Eu gosto da expressão, embora seja antiga, Uhum. não está desatualizada. Tem Uhum. muita coisa antiga que é atual. Você é novinho para você entender isso, né? Eu Tem, tenho tem clássico atemporal. certas coisas que mudam, a gente precisa mudar. E mesmo porque a gente vai falar de conflito de gerações, confronto de gerações, mas a gente fez algumas comparações, não quer dizer que o passado era melhor, que hoje é melhor, não tem essa concepção. Eu contei uma experiência do passado só para a gente fazer comparação. E a teoria dele foi reformulada em 2000 e tem muita validade, principalmente nos estudos, né? Tem uma validade danada, tá? Aí, e ele fala que o ensino, em todos os sentidos, o ensino deve ter três domínios: o cognitivo, que é o conhecimento, psicomotor, habilidade motora, Uhum. e Afetivo. que é o comportamental. Hum. Isso em 1956. Mas eu não vejo nas escolas, não sei se você já teve aula de comportamento. Não. Quando eu falo escola, isso já devia começar no prezinho, Sim. né? No prezinho, em toda a carreira e até a carreira acadêmica. Então, eu estou trazendo aqui algumas concepções, não vou trazer todas, mas estou trazendo coisas antigas. Então, ele não falava, hoje, o domínio afetivo que ele falava, é o que a gente chamou de inteligência emocional, Sim. temperamentos e assim por diante, tá? E aí, Howard Gardner, já um pouquinho mais à frente, aqui, 1983, você também não era nascida, Não, não era. assim, ele também traz uma concepção muito interessante, que eu dou curso sobre isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, Ana Vitória. Ele inicia ali, inicialmente, né? Inicialmente, tem que ser, né? Mas ele apresenta assim, algumas inteligências. Ele substitui o QI, né? Ele acha que nós Uma temos que dúvida. ter O algumas que competências. seria essa inteligência musical? Aqui, Essa última. na realidade, essa inteligência musical, eu falo sobre todas elas, Hum, tá? Mas essas inteligências aqui, se nós desenvolvêssemos uma inteligência musical, a inteligência musical, ela vai mais além do que se aprender música. hum. Você pega, por exemplo, alguns países que tem música que compõe a grade curricular, Estados Unidos, Europa. Coreia. Por Coreia do Sul. quê? Com várias finalidades, várias. Uma delas, desenvolver o raciocínio lógico. Então, a pessoa que estuda matemática, tem uma boa base de música, vai Hum, ter facilidade em aprender hum, exatas em geral, matemática e física. entendi. E ele fala muito sobre isso aqui, tá? Einstein tocava violino por conta disso, né? Oi? Albert Einstein, ele aprendeu violino por conta disso. E você vê também certas faculdades, né? Desculpa, ensinos, aprende, estuda, né? Ensina também espaço, né? Xadrez. Para que xadrez? Para Hum, aprender a inteligência espacial e assim por diante, tá? Mas ele, tá? Então, quem estuda música, você é música, né? Sim, Você toca ou só canta? eu toco flauta transversal. Essa É aqui, aquela né? que é de lado. De lado. Essa Canta mesmo. também ou não? Sua Não, mãe também. Sua mãe toca não violino, muito. não é isso? Minha mãe, ela toca violino, teclado e violão. E Eita! minha mãe é bem talentosa. E a minha irmã, ela A sua toca irmã mais violino. nova? Minha irmã mais nova tem 11 e ela toca violino. E a minha E- mãe quis que ela aprendesse o violino por conta da matemática.
foi algo que ela falou que ia ajudar ela mesmo. E ajuda. Eu não vou entrar em Ajudou questão, bastante. mas um dia a gente pode fazer um podcast sobre isso. Mas e como ajuda, tá? E aqui ele fala sobre a inteligência intrapessoal e intrapessoal, Uhum. tá? O que que é interpessoal? É conhecer Si próprio. a si mesmo. E as pessoas não se conhecem. Nunca foi incentivada essa questão É. de você se conhecer, do autoconhecimento. E se você não se conhece, você não Conhece o outro, né? interage, não Não sabe consegue interagir interagir. direito. Você não consegue interagir. Então, isso aqui, 1983, embora antigo, muito, muito atual, hein, tá? Inclusive, eu trabalho na formação de pilotos de avião, e a gente vê que um dos problemas, vários problemas, é que ele não tem essa inteligência bem desenvolvida. Uma vez eu fui controlador de tráfego aéreo durante 30 anos. Eu me lembro uma vez um piloto comandando um Boeing, ele fez um procedimento errado e entrou em rota de colisão com outro avião devido a um erro de navegação. E eu estava controlando, e ele começou a chorar. Começou a chorar. Ah! Nossa, Nunca vou me esquecer disso. Isso faz tempo, foi setembro a data até me lembro, não lembro da data, mas do mês. Setembro de 1985. nossa. Ele começou a chorar, e eu mas chorar, mas começou a gritar na fonia, que ele entrou em rota de colisão com uma outra aeronave, Uhum. nós identificamos, não tinha radar na época, né? Era outro controle. E eu falei, mas um homem é comandante que pilota um Um Boeing. Boeing. Depois descobri até um comandante internacional, que tem várias inteligências, lógica, matemática, mas naquele momento, Ele não teve emocional. inteligência pessoal. Eu Uhum. posso dividir intrapessoal e interpessoal, tá? E eu voei muito, né? Como militar, voei de avião de asa a porta aberta, voei muito de ultraleve. Eu nunca tive medo de voar de nada. Só tive medo uma vez na minha vida, Hum. né? Eu estava voando para o sul, não lembro a empresa nem a aeronave, mas a aeronave média de porte estava batendo muito, né? Que a gente chama de muita, muita, muita turbulência. Mas Tava calmo. eu estava calmo, porque eu já não tinha medo de voar e tinha muita experiência, e estava lendo. De repente, o avião todo começou a gritar aquela choradeira. Eu falei, o que está acontecendo? Aí uma gritaria, embora a turbulência não estava leve, não, a turbulência moderada. Uhum. Mas sabe o que me preocupou? É que uma das aeromoças estava sentada lá na frente, de frente Parou. para nós, né? De Ah, frente assim, né? Para nós. E ela estava chorando copiosamente. Eu falei assim, essa aeromoça deve estar sabendo alguma coisa que eu não sei. será que parou o motor e Alguma eu não, coisa. não sabia? Mas depois o avião pousou, Porto Alegre, não tinha nada, era turbulência. Eu conversei com o piloto, na Calazans, a gente conhecia, mas ela não tinha inteligência É interpessoal. interpessoal. E Emocional. ela. Ela deixou todo mundo Isso, assustado. isso. Gente! Inclusive eu. Foi a primeira vez que eu fiquei com medo de voar. Então você vê aí, era uma aeromoça bem experiente, mas ela chorou assim de borrar A a maquiagem. maquiagem. Não foi um Meu! chorinho assim, ela chorou de lágrimas, né? Então é um exemplo, né? De Uhum. que podia estar preparada tecnicamente para aquele voo, Uhum. mas então essa inteligência pessoal, né, que ele divide intrapessoal e interpessoal, que é muito, muito interessante, Uhum. tá? Nós temos um caso do Rio Hudson no início de 2000, um avião decola de Kennedy e pousa na água porque logo após a decolar os dois motores pararam, um Airbus. E o comandante, numa calma, o avião pousou no Rio Hudson, Uhum. né? E todos os passageiros saíram e ficaram na asa, e o comandante ficou. A tranquilidade do comandante foi fundamental para que Invejável. todos sobrevivessem, Hum. tá? Foi uma coisa. Então, inteligência Eu acho e que desenvolver essa habilidade, assim, de estamos no meio de um momento de estresse. Seja como um avião tá com turbulência ou algo mais simples, eu vou trazer o exemplo da minha irmã, acho que não tem problema. não, tem problema nenhum. Tipo assim, ela fica muito nervosa na questão de fazer prova. Eu falo que é questão, tipo assim, adolescentes, crianças que tiveram a parte da pandemia, que estudaram em casa e depois tiveram que voltar para a escola, foi um grande choque para muitos alunos. E não só ela, outros da classe dela. Chegavam para fazer uma prova de matemática,
Eu falo matemática, mas prova no geral. Não era só ela, mas assim, entrava de desespero, de travar na hora da prova e não saber o que fazer. Em casa, ela sabia fazer os exercícios, as coisas saíam, mas chegava na hora lá, ela tava tão nervosa que ela não conseguia lembrar de nada. E assim, e aí ela chorava, e a gente fazia em casa e fazia sentido. O problema não era a parte técnica, era exatamente a questão emocional. De eu sei fazer, mas o emocional controlava tanto que ela já não lembrava das coisas. E tinha outros casos de alunos também que estavam com esse mesmo problema. E é algo que devia ser incentivado na escola, porque independente da profissão que você vai fazer, você vai encontrar momentos de estresse. E você precisa ter essa inteligência de assim, ok, Inteligência pessoal. pessoal, de você manter essa paz, saber controlar e manter essa paz. Semana passada eu gravei aqui um podcast Provas e Concursos com um professor de matemática. E eu contei um exemplo de um aluno, né, em provas e concursos, né, eu tenho uma assinatura nesse sentido, e eu contei a seguinte conversa. Um aluno me procurou e falou, Calazans, eu fiz um concurso público e fui reprovado. Chegou na hora eu travei. E ele falou assim, Calazans, depois eu fiz em casa, teria passado com tranquilidade, teria sido classificado. Uhum. Aí ele me perguntou, Calazans, por que que na hora me deu um branco? Hum. Isso aqui, ó. Inteligência interpessoal. Aí eu falei assim, é porque o teu cérebro está bem preparado, mas a tua mente não. Uhum. Mente e cérebro não é a mesma coisa. Então esse piloto que travou, ele estava preparado o cérebro dele. A mente A não. mente não. Então a inteligência pessoal, intrapessoal, interpessoal, está relacionado com essa inteligência. E hoje, então eu falei para ele, olha, você precisa preparar a mente. Como que eu faço isso? Não é estudando. É. Não é. E aí é a pegada. Como é que nós nos preparamos? Eu acompanhei um outro teste, um, um candidato a uma escola militar. Ele tinha um corpo, um preparo físico invejável. E ele teve problemas ao fazer abdominal, o teste de aptidão física. E ele fazia 200, 300. No dia ele não fazia o mínimo necessário. Aí ele reprovou, nós entramos na justiça, Uhum. a instituição deu a ele outra oportunidade para ele fazer, e eu acompanhei. Chegou lá e travou. De novo. Então não era nem fisicamente, você vê lá no aspecto psicomotor, ele estava bem. Era a mente. No cognitivo ele estava ok, porque ele passou na prova teórica. Uhum. No psicomotor ele estava bem, porque ele era atleta, fazia academia, tinha um físico, tinha preparo físico, Uhum. mas no domínio afetivo Ele não tinha esse domínio. ele não conseguiu ali na hora se preparar. Para quem ia ser militar é complicado, porque o militar ele precisa de uma habilidade afetiva. Eu Tá queria só, ok? para antes de continuar, falar sobre a questão. Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Kennedy. Esqueci o nome dele. Eu li esse livro. Eu li esse livro Eu também, ele é esqueci o muito nome bom. É um livro do. que é legal para É Derek reler. Kennedy, se eu não me engano. Não lembro o nome do autor, É, eu não vou mentir. é. Mas ele fala sobre a questão de quanto a mentalidade ela muda a forma que você enxerga as coisas. Ele fala assim que se você tiver numa sala duas pessoas e essas pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, só que uma pode estar com a mentalidade de, nossa, isso é horrível, eu odeio fazer isso, e a outra está com a mentalidade de, ah, isso é muito legal, eu consigo fazer essas coisas. É completamente diferente, por mais que eles estejam fazendo a mesma coisa. Sim. A mentalidade que você tem diante das coisas afeta muito o seu emocional, a forma que você vê as coisas. E eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. O meu episódio porque eu tenho um podcast também, que chama De Depois Repente eu ia 20. deixar para depois, mas já que você adiantou, é Spotify, É né? no Spotify e Inclusive, agora vai ter no YouTube também. depois você deixa o seu canal comigo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas Ok. eu vi o Spotify. Gostei desse negócio do Spotify. Depois você me explica. É Depois geração eu nova, a explico. geração Z explicando para mim que eu gostei. Mas o seu primeiro episódio eu achei muito interessante. E você ia falar sobre o outro episódio ou aquele que você O apresentou? episódio que vai ser na próxima semana, eu vou falar, pelo menos a forma que eu encontrei. O que eu falo assim, o que eu acho interessante ter essa conversa, eu não sou formada em psicologia, não tenho essa formação que você tem, mas eu procuro ler Você é o sobre. senhor. Eu fiquei na dúvida. Você é o senhor. Olha o confronto aqui. Outro dia o meu filho apresentou um garoto, quando ele era mais novo, ele apresentou um amigo dele de 10 anos. Aí, esse é meu pai. Eu fui cumprimentar ele, falou, aí, velho. Aí, Aí, velho, né? Aí, velho, tudo bem. É não, claro que aqui não tem exigência nenhuma de senhor de você, é só para fomentar aqui o assunto. não, eu Mas aqui, pensei. claro, É que assim, em aqui em casa, lugar nenhum é, tem a exigência de você, em lugar nenhum. o meu pai e meus pais nunca exigiram essa questão do senhor e senhora. Só que no mercado de trabalho eu uso o senhor.
Aí tem gente que não se incomoda e tem gente que fala, não, você tá me fazendo sentir velho, fala você mesmo. Eu não... Aí dá essa confusão. Mas no meu próximo episódio eu vou falar sobre a questão de esse mudança de mentalidade diante de situações De de estresse. estresse. É, Difícil. De estresse. de estresse. Eu estive na Embraer, não, na Embraer não, na Associação de Veteranos da Embraer, e houve um lançamento do livro lá, muito interessante. Eu conversei com um engenheiro na Embraer, falei assim, vocês fazem os melhores aviões do mundo hoje, aviônica, mas eu falei para ele, os aviões hoje estão caindo porque os pilotos não estão preparados no momento de estresse. Claro que isso não tem nada a ver com a Embraer, não tem obrigação nenhuma a Embraer fazer isso, Uhum, mas eu uso uma expressão que a aviação está doente. uhum, Tá? A aviação está doente. Então, você tem, no Brasil, ontem eu estive conversando com um investigador de acidente aeronáutico, falou, Carlos, aqui na nossa região de São Paulo, Mato Grosso, está acontecendo muito avião. E eu falei para ele, a aviação está doente. E não é preparo cognitivo, é preparo afetivo. afetivo, sim. Tá ok? E aí, não sei se você já ouviu falar desse livro, Já ouvi. eu li a primeira, eu tô velho, essa aqui não é a primeira edição, mas eu li a primeira edição, se salvo engano, foi em 1995. Nossa, Nossa, esse livro fez um sucesso, eu comprei, eu tenho ele até hoje. Esse dia, as minhas filhas estão querendo jogar livro fora, coisa de velho, que velho é estoquista, né? É, acumulador. Falei, não, e na minha bagunça achei, não, esse livro aí. Então, esse, só voltando, nós falamos em 1956, 83, e aqui 95. 95, a primeira, né? Não sei se foi o primeiro livro dele, Daniel Goleman, mas teve uma coisa muito interessante. Ou seja, eu quero dizer o seguinte: o mundo acadêmico ele está preocupado com a psicologia, a psicanálise, está preocupado com a inteligência emocional, mas eu estou. O mundo acadêmico no sentido de pesquisa. Sim. Faculdade, eu dei aula em vários cursos, nunca vi esses cursos Uhum. dando aula no preparo. Ensinando esse preparo, né? Eu Os até. pesquisadores, cientistas estão sim, tem uma pegada acadêmica. Empreendedorismo é que eu estou na dúvida. A pessoa que vai ser Empresas. empreendedora, ela já tem em mente que vai ser turbulento. Eu acredito que o empreendedor, como ele está sempre estudando, ele, não só a parte assim do técnico, acho que ele sabe que ele precisa do afetivo. Então a mente dele meio que diz assim, eu preciso aprender sobre isso. Mas pensando na questão de escola, faculdade, não é algo incentivado. E eu vi um podcast, ele é em inglês até. Eu não vou lembrar o nome de quem falou, mas ele fala que durante a sua vida você vai precisar ter conversas difíceis, né? Ele traz o exemplo de alguém que quer pedir aumento no trabalho. E aí ele ter essa conversa difícil de chegar com o chefe de eu quero um aumento, ele não tem esse preparo emocional. Então ele prefere pedir demissão. E aí Ah, ele traz a questão de no dia a dia da sua carreira, você vai precisar saber mais sobre trigonometria ou sobre ter conversas difíceis. Não desmerecendo a trigonometria, não é isso, mas a questão de eu vou precisar ter conversas difíceis, eu vou precisar falar um assunto com alguém que não vai ser algo legal. E eu não tenho esse preparo emocional para isso. Tem gente que foge. A gente tende a fugir isso porque não foi ensinado a enfrentar. Eu não sei como ter uma conversa difícil. Não foi ensinado para mim isso. E é algo que a gente enfrenta, acho que é a questão do emocional. Quando a gente sai da faculdade e dá esse passo, a gente tem essa questão de e e aí? agora? E O agora? que que eu vou fazer? Ninguém te ensinou e você vai precisar. Exato. Ninguém te ensinou e você tem que se virar para descobrir. E aí causa esse medo e esse desespero mesmo. Os cursos do professor Calazans ensina isso, tá? Propaganda jabá, tá? E olha só que coisa interessante. O Fórum, olha só, 1956, chegamos em 2000? 2020. E 20, o Fórum Econômico Mundial, ele fala sobre as competências desse século. Eu não vou ler todas aqui, mas olha só, as competências desse século. Nananana, e vai indo lá. Nananana, ó. Nananana. E aí, eu cheguei à conclusão, fiz uma análise que 80% das competências sugeridas pelo Fórum Econômico é de Desenvolvimento humano. 80%. Então, eu falo de inteligência emocional, espírito crítico e assim por diante. Então, e aí eu volto lá. Peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Então, o mundo acadêmico, o fórum econômico está exigindo e a gente chega à conclusão que não houve ainda, tá? Não houve ainda um amadurecimento, um preparo, Uhum. tá? Eu estava conversando com uma senhora que vai apresentar essa semana, amanhã, hoje é quarta? Hoje é terça. Amanhã, Amanhã. quarta-feira. Ela falou, cara, às vezes eu preciso montar aqui o assunto, o tema, o assunto era esse, mas o tema necessariamente não era esse. Para advogados, engenheiros, ela falou sobre gerenciamento de crise. Eu falei, olha,
Eu queria dar algumas palavras sobre a responsabilidade. Aí eu falei com ela, olha, gerenciamento de crise. Tudo que você falou aí é gerenciamento de crise, tá? Gerenciamento de crise. Então, quando a pessoa vai pedir um aumento, uma demissão, uma negociação, muitas das vezes é gerenciamento de crise. Uhum. Então, e hoje nós não sabemos. Eu falei para ela, ó, vai falar sobre responsabilidade, fala sobre gerenciamento de crise. E de atrás eu fui tratar um assunto com um grupo de jovens e uns jovens não podiam fazer e pediram para sair daquele programa. Mas eu cheguei em por que que você vai sair desse programa agora que é tão interessante para você? Não, porque eu estou muito enrolado na faculdade e eu tenho que entregar o trabalho essa semana. Eu não... Aí eu falei assim, vamos conversar. Eu estou em emergência. Você não está em emergência. Porque aquele trabalho foi pedido 6 meses antes. Nossa, E ele deixou para fazer na última na hora. última semana. Hum, Então, ele não estava em emergência, ele criou uma emergência. entendi. Ele não estava, ele criou. E aí ele estava desesperado. Então, muitas vezes, eu falei assim: olha, você não sabe gerenciar a crise. Você me ensina a gerenciar a crise? Não, eu vou ensinar você a evitar a crise. Melhor. Entendeu? Tem gente no mundo da aviação, tem gente que fala assim: eu assumo o risco. Não, não tem que assumir o risco, nós temos que Evitar eliminar o risco. risco. Eliminar o risco. Então, o que acontece? E hoje nós vivemos assim. O brasileiro, ele deixa as coisas para a última hora e Uhum. depois ele não tem, ele provocou uma crise, essa emergência não existia, tá? Ele que inventou. Hum. Atuou em uma situação emergente. Mas aí ele criou uma emergência e aí ele não tem estrutura emocional para Lidar com a emergência que lidar. ele mesmo criou, Que né? ele mesmo criou, aí culpa todo mundo, né? Culpa Deus que choveu, que não sei o quê, o horário, isso, aquilo. Então, essa senhora está fazendo esse trabalho, eu passei vários, nós montamos junto, né? Então, gerenciamento de crise. Evite a crise Uhum. para você, mas as pessoas também não sabem A caminhar. procrastinação, o conceito assim que eu já estudei sobre, é você não é uma questão de preguiça, tem a ver com o emocional também. É tipo assim, algo que eu não quero lidar, eu não quero ver, então eu vou deixar até o último Como minuto. se ele não existisse. Eu vou fazer de conta que ele não existe até ele chegar e falar, agora você não tem escolha, você tem que lidar comigo. Também tem a ver com o emocional, não é uma questão de Sim, preguiça. sim. E aí, esse programa, coincidentemente, dia 6 de março de 2024, eu assisti esse programa, é muito bom, eu recomendo todos. Ele foi, tá no YouTube, é claro, passou no dia 6 de março, quarta-feira passada, no Show Business, que é um programa da Jovem Pan, e o Bruno Maier, né, que entrevistou o Gustavo Bruno, que ele foi CEO de várias empresas. E ele foi CEO de várias empresas diferentes, com abordagens diferentes, bebida. Hoje ele está numa empresa de pet, relacionada a pet. Aí o Bruno Meyer fez uma pergunta para ele muito interessante. Você trabalhou em várias áreas diferentes. Como que é? Qual a dificuldade? Qual a complexidade? Várias áreas diferentes. Ele falou, Uhum, ele usa uma expressão muito interessante, que a questão principal que ele participou não foi habilidade técnica, ele fala uhum, comportamental. Isso em 2024. Ele falou que aí ele usa uma expressão que hoje as empresas têm a função de treinar caráter. Então, ele se enquadrou perfeitamente naquilo que eu abordo, né, há muito tempo. Tá? E aí muitas empresas, muitas pessoas são, uhum. ele não falou isso, né? São, eu estou falando, são admitidas pela capacidade, faltou aqui, ó, capacidade, eita, Faz técnica parte. e demitidas devido ao comportamento que nós já vimos falar. E aí tem o Michel Desmoget, é Não um, sei falar esse sobrenome, mas tudo bem. também não, mas deve ser Desmoget, tem que fazer biquíni, né? Um Francês. francês. Ele é um neurocientista renomado. E ele fala uma coisa, que nós, as gerações mais novas, estão mais burras, desculpa a expressão, tá? Estão mais burras que as gerações mais antigas, Uhum. tá? Ele fala isso que o equipamento, nós não somos contra a tecnologia. Eu sou velho, né? 59 anos, domingo, tá? Faço agora 17 de março, aniversário, presente, Eu vou marcar bolinho, na agenda. bolindade, que sou diabético. Então, mas ele fala que não é a tecnologia não emburrece ninguém, mas como as pessoas usam a tecnologia está deixando
as pessoas menos inteligentes. Então, vamos ser mais, né, polido, menos Uma inteligente. forma mais bonitinha, né? E aí, tem outro psicólogo também americano, aí ele fala uma coisa muito interessante, que isso afetou o efeito Flynn. O que que é o efeito Flynn? O efeito Flynn é o seguinte: a cada geração, normalmente, a cada geração que passa, a geração mais nova é mais inteligente que a geração anterior. A geração de 80 é mais inteligente que a geração de 70. A geração de 90 é mais inteligente, e assim sucessivamente, com exceção da atual geração. Já li essa frase. Hoje inverteu. A atual geração é mais, desculpa, menos, eu ia falar mais burra, né? Essa expressão é muito forte, é menos inteligente. E aí, não a tecnologia, mas a utilização. E aí você vai falar daqui a pouco, quando nós entrarmos na tua empresa, que na tua empresa, ela tem uma coisa muito interessante, não é a tua empresa é você. Ela fez essa abordagem, eu gostei dessa abordagem, que você não trabalha numa empresa, a empresa é você e você usa a empresa como um recurso. Foi isso que você falou. Exatamente. Achei essa abordagem que você fez lá no Spotify muito interessante. Na tua geração, você tem lá, não, desculpa, onde você trabalha, você tem gerações diferentes, Sim. né? E como que vocês estão contornando com isso lá? Então lá, inclusive vou fazer um podcast com o pai dela para tratar esse assunto da empresa. E o pai Uhum. dela falou, lá tem, eu inclusive estive lá dando um treinamento, achei muito interessante que tem lá pessoas aposentadas que já cumpriram uma carreira, pessoas com uma idade bem avançada em relação a você, e você iniciando. Uhum. Como que é isso? Esse conflito de geração? É bem engraçado, eu não vou mentir. Quando a gente. É conflito ou é confronto? Conflito. Não tem Não é, confronto. não é um. Não, Na verdade, pode haver conflito, não pode haver é confronto. estranho o quanto funciona bem. Mesmo tendo, assim, mentes completamente diferentes, o quanto funciona muito bem. Um aposentado e um jovem. Eu tenho uma parceira que a gente trabalha, que ela é bem mais velha do que eu, né? E aí a gente não é aposentada, mas ela tem uma experiência maior do que eu. E a gente foi fazer uma visita num imóvel. E aí no imóvel ela não tinha o Cresce, eu tinha o Cresce. Aí eu falei, eu sou a corretora e ela tá começando agora, porque ela é estagiária. Aí o proprietário olhou pra mim com Você, a minha carinha de 17 anos, eu ela tenho tem vinte e idade para dois. ser sua mãe, essa pessoa? Ela tem idade pra ser minha mãe. Olha só que coisa interessante. Então, você com idade de 22 anos, a senhora, um sotaque não interessa, 50 anos, é a sua estagiária? É, na época ela não tinha o Cresce ainda, então ela estava Tá. aprendendo, ela era estagiária. E eu falei, olha, eu sou a corretora e ela está acompanhando, porque ela está começando agora. O proprietário olhou para mim, olhou para ela está começando agora? Ela é estagiária? E você, Falei, pois é isso mesmo, a gente é uma empresa bem única. que Mas, interessante. Depois eu vou falar dessa empresa e eu vou falar com o pai dela aqui, o Ronaldo, mas achei interessante essa abordagem que eu repito, né? Nós estamos aqui comparando gerações e não estamos colocando pontos negativos de nenhuma delas. Então, essa experiência é muito, foi muito engraçado, na interessante. verdade. Muito. Mas é só diferente. O que uma coisa que tem bastante, é o que as pessoas que ficam, a gente tem muito esse perfil. Eu aprendo muito com quem tá lá, não só quem tá mais tempo de empresa, mas assim, quem é mais velho do que eu. Eu sei que eles têm mais experiências do que eu. Então eu aprendo muito com eles, só que eles também, eles procuram coisas assim da nossa geração que eles não estão acostumados, eles procuram, então aprendem comigo também. Eu É uma queria, troca muito boa que a gente tem lá. eu queria fazer uma abordagem muito interessante, habilidade e experiência. Essa senhora, que era sua estagiária, ela tinha mais experiência de vida, Sim. que você deve aproveitar. Uhum, E você tem mais habilidade do que ela deve aproveitar. uhum, Então, cuidado, experiência não quer dizer necessariamente habilidade. Deveria ser, nem sempre é. Então, às vezes a pessoa tem. Eu já vi pessoas com 20 anos numa determinada profissão e ser menos hábil do que outra. uhum. Isso acontece com jogadores, por exemplo. Então, você pega um jogador novinho que é muito mais hábil que um outro jogador mais antigo. Mas isso pode ocorrer, como você acabou de explicar. E se houver não conflito, confronto, choque de gerações, mas interação, fica maravilhoso isso. Sim, a gente tem bastante isso lá. Eu sou muito, assim, a favor de. Eu procuro aprender tudo, eu sou bem curiosa, eu gosto de aprender um monte de coisa. Mas eu vejo isso na minha geração,
esse pensamento de quem é mais velho está ultrapassado. E eu não desvalorizo a experiência de vida. Foi algo que me ensinaram desde criança. Então eu sempre procuro conversar com pessoas que viveram mais do que eu. Eu posso ter muito conhecimento sobre como funciona, sei lá, o marketing do Instagram. Mas eu não sei o que que é uma questão de estar numa empresa há 10 anos. Eu não sei o que é ter uma família, não sei como é que funciona um casamento. Um Uma exemplo, doença. uma doença. Eu não tenho essa experiência, não tem como eu aprender. Não é que não tenha, né? Com o livro, mas eu sempre sou muito a questão de aprender com as outras pessoas que viveram o que eu não vivi. A questão da experiência de vida, que é algo importante, que infelizmente eu vejo que tem se perdido um pouco na minha geração. Esse respeito eu tenho, nem com todos. Uma coisa também que eu queria ressaltar, eu tenho 40 anos na área do ensino, 30 anos, 40 anos na área da aviação, mas eu não gosto de dizer isso, porque eu tenho medo de falar isso, que dá-se a impressão que eu estou envelhecido. Tem muito cuidado. Eu posso ter, então, eu tenho 40 anos. Não, tem gente que tem 40 anos, mas está envelhecido. Uhum, Eu estou maduro, eu não gosto de dizer eu estou maduro. Quando a fruta está verde, ela está crescendo. Quando está madura, começa a apodrecer. Então, eu quero estar verde sempre. entendi. Então, 40 anos de ensino, 40 anos de nação, eu falo isso com ressalva, porque tempo. Então, às vezes, tem gente que está 40 anos, mas a cabeça dele está 40 anos atrás, a navegação antiga. Não, se eu puder aliar a minha experiência, o que eu evoluí, tudo bem. Mas você vê, às vezes, pessoas com 40 anos, 10 anos, mas está presa ao passado. Não adianta. Ele Não não tem adianta. experiência, ele está envelhecido. É, Ele está envelhecido 40 anos, é a mesma cabeça, isso em todas as áreas, espiritual, pessoal, profissional, educacional, todas as áreas. Então, ele tem 40 anos, mas a cabeça dele é de 40 anos atrás. o ideal é você juntar a sua experiência de 40 anos com o Isso, mundo atual de com hoje, né? habilidade, Com habilidade também. entendeu? Outro dia eu estou dando aula com algumas pessoas aí, pessoas, né, já de avançada idade, querendo se... outro dia eu fui dar aula para ao camarada presidente da Câmara Municipal de um determinado cidade aí, e quer ser prefeito. Hum, Aí ele, por causa disso, podia dar uma. Eu fui lá dar aula particular, entrei no gabinete dele, aí peguei aqui, igual. Não, não, Casando, computador, esse negócio não, esse negócio não dou com isso aí não, e nem isso aqui, o meu celular é só telefone. Eu falei para ele: olha, se o senhor quer ser. Ele é presidente da Câmara, uhum, conversei com ele. Se o senhor quer ser prefeito, o senhor tem que se atualizar. sim, O senhor vai ser prefeito, se eu tenho. O mundo digital para mim não. E é da minha geração. Ele falou: o mundo digital para mim. Tudo bem, você não precisa ser um especialista, um técnico, mas no caso de interagir, precisa. Então, ele está importante. envelhecido. É, Ele está envelhecido. verdade. Ok? Aqui, houve uma pesquisa americana de 800 gestores, sendo que 40% não contrata a geração Z, né? E achei interessante, passei para você achei interessante porque houve explicação, porque as pessoas não era o fato de não contratar não estava relacionado com habilidade técnica, era não saber se comunicar, não se vestia com a roupa Uhum. adequada à situação, e eu vi lá os motivos, a explicação era isso. Concorda? É, Interessante que a concordo. geração Z, né? É a geração nova, mais nova. E geralmente quem contrata não é a mesma geração, né? Não, não é a mesma. A questão da roupa, assim, eu aprendo. Eu teve uma época que eu estudei moda. Eu fiz um curso extra e fala sobre a Tô questão bem do. vestido? Tá, tá bem vestido. Se não tiver também, o problema é meu. Eu tenho 60 anos, não tô nem aí com você. É assim, né? E ela explica muito a questão É da 59 moda, anos, é 60 não. 59 ainda, né? Calma. Sobre a questão da moda, não de tendência de desfile, mas você usar a moda em determinado ambiente. Então, por exemplo, você não vai. A gente comentou antes, né? De ir na praia de terno, é um exemplo Nem na igreja de extremo. sunga. É. Mas tem que ter essa questão de saber, né? Que era o que eu aprendia. Saber alinhar a sua personalidade, sim, é importante, mas também adequar com o ambiente. Então, essa questão da roupa, tem gente que fala assim, isso não é nada demais, É né? sim. É importante. Você comunica a sua comunicação não verbal. E a roupa faz muito, está muito alinhada com a comunicação não verbal. Eu sou estudante de neurociência e eu vi uma frase essa semana, não sei quem falou, não fazendo crítica à roupa, né, sobre a personalidade e nem o caráter. Não vou fazer esse juízo de valor, mas a roupa diz muito sobre você. Muito. Então, muito cuidado.
Você que acha que roupa não tem valor, a roupa, em termos de neurociência, entendeu? Ela diz muito sobre você. Então, Uhum. dependendo do ambiente que você for, tá? Você deve pensar no que você está fazendo. Inclusive, o mundo criativo, o mundo da mídia em geral, as pessoas são despojadas, então, às vezes até tem preferência, mas é, Não, a roupa, eu falo isso assim, vou trazer um exemplo que a gente tá falando de comunicação não verbal. Eu comentei antes, eu tenho cara de ter 15 anos. Eu sei disso. Não tenho cara de ter 22. Já, convencida ela ainda. mas é verdade, não é nem que eu Mas pior que é convencida. mesmo. É Você tem tipo cara assim, de mocinha. já aconteceu várias vezes de eu pedir encomenda no correio. Eu chegar e falar encomenda pra mim, ela fala, mas tem algum maior de idade na casa? Aí eu falo, eu tenho 22 anos, moça. 22 anos. Então eu uso muito. Eu fiz o curso que eu falei, foi da Vi Rocha, chama Se Enxerga. E Se ela. enxerga, É, se enxerga. se toca, se manca. É, ela falou, tipo assim, pra você enxergar, ela alinha a autoestima e a identidade com a moda. É um curso bem legal. E aí eu uso muito o que eu aprendi no curso dela pra passar mais maturidade e tirar um pouco essa questão de nova. Eu sei que a minha cara não tem muito o que fazer, né? Eu tenho esse rosto é de família até, mas eu uso muito a questão das peças, eu gosto de usar roupas mais clássicas. É uma questão de habilidade mesmo, de estratégia, pra eu parecer mais madura, mais adulta, e que Mulher. mas é, mas é a comunicação não verbal. Então a roupa ela importa, ela impacta muito. Falando aqui, ó, furando aqui, eu me lembrei daquele filme O Estagiário. Já assistiu? Eu tenho que ver esse filme, ele tá na minha Nossa, lista há muito tempo é e não muito bom vi. que ele fala muito disso que nós estamos falando aqui. É Nossa, é um verdade. velhão, esqueci o nome do ator, esqueci o nome do ator É com famoso. o Robert De Niro, né? Eu Isso, sei que é com a Anne ele Hathaway. mesmo, muito bom esse filme que Maravilhosa. fala exatamente isso aqui. É um senhor aposentado que vai estagiar. E quem quiser, assiste esse filme que tem essa pegada do que nós estamos falando Tenho aqui. que ver esse filme, E na ele fala verdade. muito a experiência dele e a experiência dele supera a habilidade, Uhum. tá? Muito, muito legal, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, tá? Voluntariado, né? Você é, numa determinada instituição que nós conhecemos, voluntária. Sim. Então vamos lá. Eu acompanhei muitos jovens adolescentes que fizeram o papel de voluntariado e quando partiram para a vida profissional se deram muito bem. Conheço várias pessoas, porque como voluntariado, eu tenho um amigo que ficou 4 anos nos Estados Unidos e a filha dele ficou como voluntária em hospitais. Uhum. 4 anos. Uma vez por semana ela ficava lá. Mas veio para o Brasil. Eu falei, mas e no Brasil? Eu conheço aqui em São Paulo hospitais que aceitam voluntário. Então, eu não falei aqui, mas nos nossos cursos, mais do que identificar a personalidade e o caráter, mais importante do que isso, para mim, é como formar. Então, se você é colérica, nervosa, como é que você se doma, vamos dizer assim? Como é que você se prepara? Então, para mim, a formação, saber identificar uma necessidade é muito bom. Mas para mim o mais importante do que identificar a necessidade é formar. É como que a pessoa. Eu tenho para mim que o serviço voluntário, que no Brasil é muito escasso, né? Ele é uma maneira de preparar a pessoa. Então você, como estagiário, você já deve ter, no teu serviço que você faz ali de recepção, não é isso? Sim. Você já deve ter enfrentado situações difíceis ali, pessoas nervosas, pessoas mal educadas, sim ou não? Muitas E você vezes. acha que esse serviço, eu não estou dizendo que somente o voluntariado, mas o serviço de voluntariado, ele trabalha na formação, no caráter da pessoa, nesta pegada que nós estamos fazendo aqui? Sim, ele trabalha porque são dois pontos na questão do afetivo, é a questão do senso da responsabilidade, né? Você está sendo confiado uma responsabilidade para do evento, da instituição em si. E são pessoas que precisam do seu serviço lá, precisam da sua atitude. Eu faço essa trabalho voluntário nessa instituição, mas desde do colégio, meu colégio incentivava essa questão do voluntário, da gente preparar o evento. E a questão dessa uma coisa que bate muito é a questão dessa autoconfiança, né? Você trabalhar o voluntário de essas pessoas precisam do meu trabalho te ajuda E você também a está ter ali. mais autoconfiança, Autoestima. autoestima. E aí ela também facilita não, qual que é a palavra? Você se torna útil, É a progride. questão de eu tô sendo útil, e eu consegui fazer essa tarefa, eu consegui contribuir para um bem maior nesse evento, traz essa sensação de não só de Bem-estar. bem-estar, eu fui responsável, eu
conseguir cumprir a tarefa bem ajuda muito, o voluntário ajuda muito mesmo. Olha só, existe no nosso cérebro, eu vou jogar aqui um pouquinho de neurociências. Existe no nosso cérebro algumas substâncias, dopamina, epinefrina, e vamos lá. Algumas substâncias, né, que são do prazer, da autoconfiança e assim por diante. Olha só que coisa interessante que a neurociência descobriu. Se você dá assistência para mim, eu e você, no meu cérebro e no seu cérebro, há formação dessa substância. Se você der assistência, então estou aqui precisando, você vem e me ajuda. No meu cérebro e no seu cérebro. E o pior não é isso. Estamos aqui, a Thaís aqui, que é a nossa técnica aqui do apoio. Se a Thaís vir, o fato da Thaís estar vendo, é criado também nela essa substância. Vocês estão vendo? Então, um momento, o ambiente, é por isso que eu falo, eu incentivo as pessoas a participarem de mutirão, porque não é a atividade em si que está em questão, não é a atividade em si que está em questão, é o ambiente. Então, uma das substâncias, né, que é criado, é a da autoconfiança. Sem contar que você desenvolve a relação pessoal, Interpessoal. interpessoal, o teu cérebro, eu vou dizer aqui, pessoal, o serviço voluntariado, ele muda o cérebro da pessoa. Daí a importância de você pertencer a uma comunidade e realmente fazer parte dessa comunidade. E aí, partindo para o nosso final do nosso programa, do nosso podcast, não vou falar sobre a Rimax hoje, nos detalhes, nós vamos falar, inclusive era hoje, né? Era para ser hoje. O pai dela não pôde vir e mandou a estagiária, né? É assim que acontece, veio a estagiária. Mas ela vai falar aqui sobre uma imobiliária, uma concepção linda, maravilhosa, eu não conhecia, então nós vamos falar aqui sobre vários aspectos da Rimax no próximo podcast, inclusive sobre essa nova concepção não é apenas ser um corretor. E você estava dizendo para mim que profissionalmente você, uma novinha, né, entrando no mercado de trabalho, você se encontrou. O que fez com que a Rimax, o que fez com que você se encontrasse na Rimax? Vou voltar um pouquinho. Quando eu saí da faculdade, eu tive aquele choque de e agora o que eu faço da minha vida? E eu mandava os currículos para as empresas e eu não queria um trabalho de CLT. Eu não queria aquela questão de estar no escritório todo dia e ter que trabalhar para para o chefe, outra pessoa, assim. Pelo menos o que eu buscava era um trabalho em que eu pudesse colocar as minhas habilidades, que eu pudesse me identificar e eu pudesse ajudar também as outras pessoas. E aí eu tava nessa bagunça de eu mandava currículo, ninguém me queria, eu também não queria ninguém. Tava essa bagunça. Ninguém me quer, não quero Ninguém me ninguém. quer, ninguém quer ninguém. Crise existencial. Crise existencial. Eu tava realmente vivendo bem a crise dos 20 mesmo. E uma coisa que eu queria falar também é a questão das oportunidades, né? Que a internet ela aumentou a possibilidade de mercado de trabalho de um jeito maluco. Por exemplo, eu gostava muito de pintar, eu gosto de pintar até hoje. Quando eu era criança, eu queria ser artista de desenho. E falaram pra mim, Não artista dá dinheiro. não ganha dinheiro, você vai trabalhar pintando quadro. Nada a ver. Picasso eu acho que ganhou dinheiro. Falaram assim, Van Gogh morreu pobre, blá blá blá. Eu falei, tá bom, então tá bom, calma, não vou ser artista. Só que aí eu saí da faculdade e eu conheci um Instagram de uma menina, o nome dela é Jenny Keller. E ela trabalha para várias marcas, ela já viajou para outros países, ela se sustenta pintando parede. E eu fiquei, eu posso trabalhar numa empresa muito grande, mas eu também posso trabalhar com arte, eu não podia fazer isso antes. Eu tava nessa confusão. E aí, o meu pai começou a trabalhar na Remax e ele me convidou para ir para lá. E eu fui porque eu falei, eu não sei mais para onde ir. Vamos ver onde isso vai dar. Só que o que eu gostei é que ela ofereceu a rotina que eu queria nessa liberdade de eu fazer o meu horário, só que ao mesmo tempo eu também era responsável pelo meu horário. Então eu tinha a questão da uma rotina empreendedora. Isso não quer dizer que não, o fato de você trabalhar como autônoma Não quer não dizer quer que. dizer que não tenha Não, responsabilidade. eu acho que você tem mais responsabilidades que o CLT, de verdade. Porque sou eu e eu. Eu tenho meu pai, que é o broker, tenho o Darcy, que ele é o chefe da franquia, ele é o nosso chefe também. Mas ainda assim, é você por você. Então eu tinha essa liberdade, mas ao mesmo tempo tinha responsabilidade. E tem toda essa chance de poder crescer mais do que uma empresa de CLT. Por eu ser responsável por tudo, eu podia ir muito além. Então, era o que eu queria mesmo, essa questão de poder ter esse controle, poder crescer
E a Remax me ofereceu isso num mercado que eu nunca imaginei que eu fosse me interessar, que é o imobiliário. O que queria dizer uma coisa interessante, não é o trabalho imobiliário e não é a Rimax. A Rimax, tá, é um recurso. A Exatamente. Rimax é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Então, repito, eu gostaria que vocês assistissem o podcast para nós apresentarmos, que a minha geração, né, ela foi criada para ser empregado. Trabalhar numa empresa é 30 anos, e se nós mudássemos muito de empresa, é que nós não éramos bons profissionais. Então, hoje o mundo é outro, é empreendedor, é, e assim por diante, vendedor, né. Então, a Rimax, que é uma ferramenta, ela traz para essa nova geração um outro momento. Sim. Você é o dono, você falou, você é dono da sua carreira. É assim, eu sou a minha empresa, eu sou a empresária. A gente até fala quando vai fazer reunião com o cliente que, eu não gosto da Remax. Não é a Remax que vai vender o imóvel, sou eu que vou vender. A gente fala bastante. Eu contratei a Remax para ela me Olha só oferecer que os interessante, repete recursos. essa frase aí. Eu, Eu contratei a Remax para usar os recursos da empresa para poder te oferecer o melhor serviço. Não é a questão que é a Remax que vai vender. Eu vou fazer todo o serviço. Eu vou fazer a divulgação, a análise dos clientes, a divulgação nas redes sociais. Eu uso muito meu conhecimento de marketing lá. Não é a empresa Remax, sou eu. Nós somos as nossas empresas. A Remax ela é para o corretor, não para o cliente. O cliente ele tem a gente. Nossa. e eu gostei da Remax, né, que ela aborda tudo isso que nós falamos aqui hoje. Conflito de gerações, independência de, né, nada a ver com idade, início de carreira, fim de carreira, controle emocional, tá? Sim. Eu precisei lidar muito com a questão do controle emocional, porque eu ouvi muito isso depois que eu entrei na Remax, que assim, Ana, a Remax te fez muito bem, porque eu era uma menina muito tímida, eu não falava com as pessoas. Você é Não, tímida? eu era. É. E aí, na Remax era assim, você precisa ligar para o cliente. Eu não ligo nem para a pizzaria. Eu tenho que ligar para o cliente para poder fazer a visita no imóvel. Eu preciso falar com os zeladores, fazer contato, fazer amizade. Eu fiquei, misericórdia, como é que eu vou fazer? Eu falei, mas eu escolhi fazer isso, eu vou ter que me virar. E eu enfrentei muito isso, eu desenvolvi essa área que eu não tinha antes. Foi na marra. E uma das reclamações do mundo corporativo e uma das habilidades, uma da reclamação, uma das habilidades mais requeridas, comunicação. E finalizando mesmo, né? Estão caminhando aqui. E eu dei um curso lá, não foi? Gostou do curso? Fala aí pro Gostei. pessoal, faz um jabá aí para mim. Gostei bastante. A gente falou Apesar que a gente vai sobre. dar o segundo módulo agora, na segunda-feira que vem, né? Verdade. A gente aprendeu sobre o pitch, que é a questão da formação do discurso, né? Eu vi um pouco sobre isso na faculdade, mas foi legal ver isso de forma mais profunda, Mais prática também, mais né? prática também. E o que eu gostei muito foi a questão da análise do visual, do sinestésico. Analisar o interlocutor. Muito legal. E depois, no dia seguinte, eu fui fazer uma visita com uma cliente. E eu fiquei analisando aquelas técnicas que você falou, e eu percebi que ela era visual. E assim, depois que a gente Aí faz você a fez a abordagem visita, visual, né? eu fiz o que a gente leva para uma reunião para fazer estudo de mercado. E aí eu falei para ela, chegaram a mostrar para você algum estudo? Ela falou, não, falaram valor, mas não foi te apresentado que a senhora conseguisse visualizar o mercado agora. Ela falou, não, isso não foi me apresentado. Aí eu consegui levar ela para essa reunião, que é um dos desafios, usando essas técnicas, apelando para o lado visual dela. Então é uma técnica muito interessante, ela gostou, né? Interessantíssima, a gente vai continuar, mas é em interpretação interpessoal, decifrando pessoas, comunicando com pessoas. Então, ela já utilizou essa técnica. Então, nós somos visuais, auditivos e sinestésicos. E tem uma pegada de neurociência que eu trago, que é excelente, e você consegue descobrir o que a pessoa está pensando. Não consegue? É muito legal. Eu cheguei em casa Consegue descobrir o que a pessoa está pensando. encarando a minha irmã assim, fazendo pergunta pra ela. Tô analisando você. Coincidiu com aquilo que eu ensinei? Coincidiu. Minha irmã é Então, visual também. através dos olhos, eu gosto de pegar, do olhar, você interpreta a pessoa. Não, eu não gosto de falar de leitura corporal. Nós estamos fazendo leitura da mente, através do corpo. Uhum. Então, nós damos esse treinamento, ela já aplicou como isto é importante. Estamos caminhando para o nosso final. Para contatos, inclusive dos nossos cursos, deste curso e outros, você tem nosso e-mail, o nosso telefone. Os contatos dela eu vou deixar na descrição. Depois você passa o Spotify, que eu quero Ok, eu passo. passar aí, pessoal, acompanhar você, tá? No Professor Calazans, nós temos vários vídeos, inclusive, sobre esse assunto aí, neurociência, decifrando pessoas, leitura mental, leitura corporal. Lê para nós?
Sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um grande prazer tê-los a bordo. Apoio da Teia Lapa, Sampacast Lapa, com a nossa amiga Thaís. Prazer tê-los Prazer. aqui. Manda um grande abraço para o seu pai, Um grande abraço para todo mundo também. aquele careca lá.